dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Jesus é a luz do mundo. A luz é algo indispensável à vida na face da terra. Jesus é indispensável à vida espiritual. Nada tem a ver isso com espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa menor. Vida espiritual é uma coisa maior. É uma vida de compromisso e de relacionamento com Deus, por intermédio de Jesus, da palavra e do Espírito Santo. Jesus é luz, no sentido moral e no sentido espiritual. Ele pode ser também, se a pessoa assim desejar, se assim a pessoa discernir, pode ser luz para a nossa vida profissional, para a nossa vida congregacional, para a nossa vida familiar, nossa vida conjugal, nossa vida civil. Jesus tem todas as características necessárias para nos promover, para nos conceder vida em abundância, principalmente vida moral e vida espiritual. A luz gera vida, como é o caso da fotossíntese nos oceanos e nas grandes florestas. Sem essa luz, não haveria vida nesse mundo, vida nesse caso orgânica. E sem Jesus, não haveria vida espiritual nesse mundo. Há certos elementos, quando se transformam, uma fogueira, por exemplo, quando os elementos se queimam, existe produção de calor e de luz. Luz também está presente onde há transformação, onde há algo se transformando, há algo se modificando. Então, o sentido de Jesus é a luz do mundo é uma coisa muito bonita e muito ampla. Jesus é a luz do mundo porque a luz permite caminhar. Sim, Jesus Cristo nos dá discernimento, nos dá visão, nos dá coragem, nos dá o entendimento para nós caminharmos nesse mundo. E esse mundo está mergulhado no pecado e no erro. E nós que temos Jesus no nosso entendimento, nós aprendemos a caminhar nesse mundo que está repleto de trevas. Me perdoem os humanistas e certos filósofos, certos agnósticos, ateus, mas o mundo caminha em trevas, em violência e em negação de valores morais e espirituais. Mas Jesus nos permite caminhar nessas trevas, caminhar em segurança, porque Ele é a nossa luz. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhe, pois Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vida espiritual, vida de compromisso, intimidade e relacionamento com Deus. A luz concede vida, assim como nós já dissemos que a luz é responsável pela fotossíntese e pela vida nesse mundo. Jesus nos concede vida espiritual. Também repito, não é espiritualidade. Isso até os demônios têm. Jesus concede vida espiritual. Vida de compromisso, vida de intimidade e de relacionamento entre os homens e com Deus Pai. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a luz que concede vida. A luz liberta e mostra o bom caminho. Quando Jesus age no coração e no espírito do homem ou da mulher pecadores, ele liberta essas pessoas da sua condição pecaminosa, coloca elas no caminho da retidão e mostra o bom caminho, o caminho direito, o caminho da luz. Então Jesus, além de buscar, ele mostra o bom caminho.
No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35, disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O homem que caminha segundo o seu discernimento, segundo a sua vaidade, e diz euforicamente: eu não preciso de Jesus, eu não preciso de uma religião, eu não preciso de evangelho nenhum, eu caminho segundo o meu discernimento. Ele pode ir muito bem em algumas coisas, mas ele não sabe qual é o seu caminho moral e espiritual, muito menos o dia de amanhã e muito menos a sua vida eterna, aonde ele passará a eternidade. Então, todo aquele que não tem Jesus como luz da sua vida espiritual, não sabe para onde vai. Muita gente nesse mundo, muita gente boa, bonita e rica, elegante e famosa, não sabe para onde vai, mal sabe aonde está. Agora, podemos garantir que não sabe para onde vão. A luz congrega e purifica. A luz, que é Jesus, nos transforma em novas criaturas. Ela nos purifica de nossos pecados e nos congrega em um mesmo ideal. É o que acontece nas congregações, ou quando nós cristãos estamos reunidos em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus, reunidos no mesmo espírito, no mesmo ideal, com a mesma disposição de coração. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus, como luz do mundo, é uma luz que purifica e congrega. Você sabe que muitas coisas são desinfetadas muito melhor pela luz solar, pela exposição à luz solar, sendo a própria luz solar um dos desinfetantes de todos esses biomas, das florestas, dos próprios oceanos. A luz tem uma capacidade purificadora. E no coração e no espírito do homem, ele nos purifica de nossa pecaminosidade e nos congrega em um mesmo ideal, em um mesmo espírito. A luz evidencia a disposição do mundo. Jesus, a luz do mundo, evidencia a disposição do mundo. Jesus é maravilhoso, Jesus é bondoso, Jesus perdoa, nós podemos contar com Jesus em todos os momentos, sim, mas ele também evidencia os males que estão escondidos em nosso coração, em nosso discernimento, em nossas congregações e até mesmo dentro de nossa casa. Jesus é uma luz que evidencia. Muitas vezes dentro de um quarto escuro existe alguma coisa pecaminosa que ninguém vê porque o quarto está escuro. Mas quando a luz chega a esse quarto, ele evidencia o que tiver de bom e o que tiver de pecaminoso também. Ninguém vê enquanto não tem luz, mas vindo a luz evidencia os erros, as falhas e os pecados desse ambiente. Então, a luz evidencia a disposição desse mundo, e a disposição desse mundo é para o pecado, para o erro e para a cobiça, não para as coisas superiores, não para as coisas espirituais. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sim, na época de Jesus, antes de Jesus e hoje,
Nos tempos atuais, as nossas obras são mais. A nossa sociedade maquiavélica, regida pelo poder, pelo dinheiro, pela vaidade de homens e mulheres, pela cobiça de poder, por diversas influências, as mais hostis, esse mundo tem uma má disposição e as obras desse mundo têm sido mais. E quando nós usamos o padrão de Deus, que é Jesus, nós podemos evidenciar que as obras desse mundo continuam obras muito mais. A luz também evidencia o pecado. Muitas vezes nós temos atitudes, palavras e pensamentos que nós não achamos que sejam nem certos, nem errados, nós não sabemos discernir, ou nós fazemos de algumas condutas de nossa vida ou de nossa boca alguma coisa que se repete a cada dia. Mas quando nós temos Jesus, nós sabemos se o que nós fazemos, o que nós pensamos e o que nós falamos é de acordo com a vontade de Deus ou é de acordo com a vontade de Satanás. Então, Jesus é a luz que evidencia o pecado, porque ele nos dá um discernimento para nós entendermos se nós estamos no caminho esquerdo ou no caminho direito. Se nós estamos, no caso, caminhando em segurança ou nós estamos caminhando à beira de um abismo. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz, que é Jesus, tudo manifesta. Jesus manifesta as nossas virtudes, as nossas boas obras, a nossa fé, mas também ele evidencia em cada um de nós aquilo que tem que ser evitado e aquilo que tem que ser corrigido. Então, a luz também evidencia o pecado. Muita gente não acha que está pecando porque não tem a luz do mundo e faz do pecado uma coisa sistematizada e até de grande honra. Então, são pessoas que não têm a luz do mundo, que é Jesus. E para nós terminarmos, a luz evita o engodo. Existe muito engodo, às vezes, em nossa vida. Em nossa casa, dentro de nós mesmos, muitas coisas estão erradas e nós só conseguimos evidenciar quando nós temos a luz do mundo, que é Jesus. Dentro de uma congregação, muitas pessoas fazem tudo de modo correto. Chegam na hora certa, todos os domingos, e cumprem toda a liturgia, toda a ortodoxia, cumprimentam o pastor, colocam o seu óbolo lá no gasofilácio, cumprimentam alguns irmãos, mas não cumprimentam outros. Fazem acepção de pessoas dentro da casa de Deus. Ah, mas o irmão vem todo domingo, mas o irmão é muito conhecido, o irmão é um grande contribuinte, o irmão é um grande pregador. Sim, mas ele está fazendo acepção de pessoas na casa de Deus, pedindo que o Espírito Santo seja cúmplice e conivente de suas más atitudes. Isso é um engodo que muita gente vive dentro das congregações cristãs. Esse engodo muitas pessoas vivem dentro das congregações cristãs. Quando Jesus está presente em nossa vida e nos concede o entendimento pela palavra revelada e também o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos evidenciar que, apesar de estarmos fazendo muitas coisas corretas e boas, há também em nossas atitudes muitos engodos, muitas coisas para as quais nós queremos cerrar os olhos, mas Jesus evidencia os nossos engodos.
dentro das congregações cristãs, há pessoas santas, pessoas salvas, pessoas que cumprem perfeitamente toda a liturgia e ortodoxia, mas o seu coração está mais voltado para uns e está mesmo repudiando outros irmãos. Isso acontece, não é um erro do cristianismo, é um erro do ser humano. Mas Jesus Cristo, o caso, evidencia esses nossos engodos e nós podemos corrigir esses engodos. Em 1 João capítulo 2, versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Sim, muita gente salva, frequentadora dos templos, tem até o Espírito Santo de Deus, mas existe partes do seu coração e do seu entendimento que estão na obscuridade. Então, somente Jesus, através da sua palavra e do Espírito Santo, pode iluminar todo ser, de modo que ele não viva com nenhum engodo em sua vida. Então, esses são apenas alguns exemplos. Jesus age como luz em nossa vida de diversas maneiras, em muitos momentos de nossa vida. Nós precisamos compreender pelo menos esses elementos que foram citados aqui. Se todos nós cristãos, nós compreendermos esses exemplos que acabamos de falar, nós já teremos uma noção muito boa de Jesus como a luz do mundo, Jesus como a luz para a nossa vida espiritual na presença de Deus Pai. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima reflexão. Muito obrigado.